Boa noite, eu sou a Cris Dantas, jornalista, estou aqui com Roberto Negrete, arquiteto, e a gente tem a participação hoje da Lucia Micon, diretora de regionais da BD, e eu quero aproveitar aqui para fazer também um agradecimento aos patrocinadores, os patrocinadores Black, Coral e Roca Cerâmica, o patrocinador especial Daikin, ar-condicionado, e os patrocinadores regionais Tríade, da Bahia, Constrular de Goiás, Templus e Varejão das Tintas de Minas. E oi para vocês, a gente vai conversar sobre o livro Brasil Porta Adentro, que foi feito aqui na ABD quando a associação fez 35 anos, é isso, né, Gretchen? Como passou o tempo? Foi lançado em 2015 e a gente vai falar um pouco de como foi essa história do livro. Como foi fazer? Quando eu fui chamada aqui para ajudar na pesquisa e texto, o Negrete já tinha o livro praticamente pronto com os capítulos na cabeça. Ele já sabia assim como ia ser, em detalhes, porque ele já tinha esquadrinhado. Assim, bom, ele é arquiteto, né? Era uma história que ele já vinha levantando, sem contar a biblioteca maravilhosa que ele tem em casa. Então, a gente já saiu de um conhecimento muito específico e muito bom de como se formou essa profissão no Brasil. Então, foi muito interessante fazer esse trabalho. Fala um pouco para a gente como é que você teve a ideia de fazer esse livro e como é que você foi estruturando. Bom, boa noite. Obrigado por estar aqui. Obrigado ao BD por convidar a gente para participar desse evento. A situação é a seguinte, talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado, mas eu acho que sem conhecimento do passado a gente não constrói o futuro. Então, eventualmente, o que nós precisávamos era algo que não tinha. No início, para mim, ele era formatado como um livro didático. Era um livro que eu acho que merecia ser escrito porque não existia nenhuma fonte que contasse como, de fato, a profissão de designer de interiores tinha nascido. E esse marco histórico que o livro produz, ele é muito útil, acredito eu, para a formação dos estudantes. Infelizmente, os tempos, felizmente, os tempos mudam muito, o tempo é fluido. E nessa fluidez, a gente conseguiu, inclusive por ações muito acertadas da BD em diversas presidências, a gente conseguiu levar o design de interiores para mais pessoas. Isto é, existem fenômenos integrados entre a profissão de publicações que ilustravam tanto o usuário como os candidatos a se formarem na profissão, quanto as escolas que foram crescendo cada vez mais e aumentando, inclusive graças à BD, o seu currículo com uma montagem mais equilibrada. Então, isso deu, nos últimos 40 anos, um estofo, um assento para que os estudantes se transformem em designers. Porém, sempre houve uma lacuna muito grande, porque, não sei, não existe uma vocação de olhar para o passado. E o passado é muito importante, porque, de certa forma, determina como somos. Claro que, eventualmente, escrever um livro implica pautar, porque é mais confortável, pautar por períodos, certo? Para poder tentar entender como os profissionais que criaram a profissão foram trabalhando, acontecendo durante a história. Então, o livro tem isso, o livro está dividido em setores, tentando formatar melhor. Mas há certas coisas que, fazendo o livro propriamente dito, surpreenderam muito. Havia profissionais que tinham sido quase que totalmente esquecidos e somente lembrados por antiquários, por peças de mobiliário que eles tinham deixado como herança, designs próprios na época. Tá? Acho que talvez o exemplo mais forte, quando a gente montou o livro, foi o de Nucci.
certo? Independente de vocês gostarem ou não, o cara tinha uma produção fora do comum. Incrível, que em 30 anos o cara foi esquecido. E ninguém se tomou o trabalho. Teve algumas pessoas, especialmente antiquários e pessoas acadêmicas, continuavam em Nucci, mas havia muito pouco material para a gente poder para poder ilustrar quem o cara era. Sem ir mais longe, eu entrei num antiquário semana retrasada e eu vi uma poltrona muito parecida à que faz a capa do nosso livro. Parece uma poltrona comum, mas eu convido vocês a pegarem uma lupa e olhar o trabalho que tem esses pés. Eu vi os pés feitos em outra poltrona. Eu fiquei emocionado, porque são de uma qualidade que a gente sempre diz, que no Brasil não se faz direito. São de uma qualidade fora do comum, internacional. Não a troco de nada que este profissional, sua equipe e sua maison, certo? Sua loja, conseguiram conquistar muitos lugares da América Latina. E ninguém sabia quem ele era, certo? Então, a gente não sabia no início do livro qual era o nome dele. Então, essas coisas não podem acontecer. Se a gente não faz, a gente mesmo não vai atrás da nossa história, obviamente a gente não vai saber quem veio antes de nós e quais foram os legados que essas pessoas nos deixaram. Nós somos uma profissão muito estética e infelizmente, não são muitos os colegas que se preocupam com conteúdo suficientemente sólido para sustentar os seus projetos, certo? Então, porque às vezes a gente não tem tempo, ou seja como for, os profissionais têm uma formação específica e nisso eles trabalham. E eu sempre pensei, e por isso o motivo fundamental para chegar na formação do livro, certo, na criação do livro, sempre pensei que se a gente tivesse uma noção inteira, a gente ia, inclusive, ganhar em autoestima, certo? Porque a gente ia saber que não estava só, e que nós éramos fruto, certo, de uma profissão que tomou muitos anos para ela ser formatada, certo? Mas, atenção, ela não demorou muito tempo para ser formatada somente no Brasil. Ela demorou muito tempo para ser formatada internacionalmente. Ela depende de uma segunda revolução industrial, depende do enriquecimento, depende de mudança de dinheiro, depende até do mercado de ações, certo? Ou seja, há necessidade de atender pessoas que vão enriquecendo cada vez mais, cada uma no seu estágio. Tá? Então, fazer o livro ia trazer para a gente quais eram essas janelas que foram sendo ocupadas uma década atrás da outra. Então, enfim, como eu sempre pensei, eu queria fazer esse livro na minha presidência. Já não me lembro mais quando foi, mas eu fui sucedido pela Carolina e depois pela Renata. E o interesse era transformar esse livro numa festa para os 30 anos da BD, que foi o que me tocou naquela época. Tá? Mas acontece que teve que esperar um pouco, porque é um projeto ambicioso que a Renata conseguiu ver, e eu já tinha os capítulos separados por décadas, porque, como eu falei, é um formato mais confortável para você entender a fluidez da história, tá? O que não significa que eles não continuassem trabalhando em paralelo os que começavam a aparecer depois e os que estavam antes, certo? E essa formação, certo, já estava completamente clara para mim. Eu sabia de muitos nomes. Primeiro porque quando eu cheguei no Brasil, eu achei muito interessante observar o trabalho das pessoas que já estavam há tempo. E eu peguei muitos dos personagens que aparecem no livro, eu os peguei ativos, muito ativos. Pensar que faz 40 anos, eu cheguei em São Paulo com a BD, certo? Faz 40 anos que eu moro em São Paulo. Então, 40 anos atrás, tinha figuras que fazem parte da história desse livro que estavam super ativas. E eu gostava de ver o que faziam. E a gente, talvez por falta de opção, a gente vive um pouco
o design de interiores pelo que a mídia nos apresenta, porque não temos tempo de correr atrás. E não temos como saber quem é quem, a não ser que alguém nos conte. E, por algum motivo ou por outro, e isso me acontece hoje mesmo como profissional, certo? Tem uma hora em que você não vai mais atrás da mídia e que, como a mídia está ocupada atendendo os novos escritórios que apresentam possibilidades novas, dá um pouco as costas para o passado. Então, provavelmente, em algum momento, eu serei esquecido, tá? E muitos de nós também, até que venha algum outro doido, que nem eu, e decida escrever um livro. Então, eu acho que, na verdade, compilar o trabalho dos colegas que vieram antes de nós, inclusive, é uma ode de respeito, tá? E que se fazia necessário para que os que vêm depois de nós tenham uma noção de como foi a formação da nossa profissão. Uau! Já foi uma aula. Não, mas uma coisa que foi muito interessante durante o tempo que a gente estava mesmo pondo a mão na massa e indo atrás, é que não tinha nada no Google, por exemplo. Porque tem gente que fala, está tudo no Google. Não, não está, não. Ao contrário. Você sabe que hoje tem mais, né? Hoje tem mais, mas muito também por causa desse livro, porque na época a gente não tinha, assim, foi uma dificuldade, foi mesmo um trabalho de madrugadas. De madrugadas e de ir atrás de revistas antigas, bem antigas. A gente comeu muito pó mesmo, não é forma de falar, não é? Foi. Biblioteca da USP, Biblioteca Mário de Andrade. Houve uma... Na verdade, grande ajuda no início veio da memória dos profissionais que a gente tinha noção que estavam vivos, e não somente deles, senão de outras pessoas que estavam vinculadas com o métier, certo? E que podiam dar um pouco de luz. Então, a cada entrevista que era feita, que aparece no quadro de agradecimentos do livro, aparecia um profissional novo que a gente tinha esquecido, ou que a gente não sabia que existia. Eu acho que um dos caras que mais me surpreendeu foi o Jacob Rucht, que, por incrível que pareça, era um cara profícuo, era uma coisa maravilhosa, e era um cara inteligente e com um discurso iluminado. E, de repente, eu não sabia quem era. Não fosse o Hugo de Paty na entrevista com a Cris, a gente não saberia que o camarada tinha tanto para oferecer, ofereceu tanto para o nosso mercado e para a formação da profissão, certo? Então, ele tem frases que são francamente heróicas, porque ele advogava em prol de que algum dia tinha que ter alguém que vinculasse o arquiteto ao ser humano que ia ocupar o espaço. Tá? E as frases dele, que estão muito melhor colocadas do que eu conseguiria colocar jamais, certo? São emocionantes até hoje, mesmo elas tendo sido faladas há 70 anos atrás, certo? Então, é uma descoberta muito enriquecedora, porque, inclusive, melhora os nossos argumentos, melhora a nossa posição no mercado. Então, não é pouca coisa tomar consciência da importância da história para poder se preparar para construir o futuro. É uma profissão também que, desde o início, né, ela agrega e congrega várias profissões outras, né? Sim. Sim. E foi dessa adição de pessoas com seus conhecimentos, né, particulares e sólidos, e o que o Negrete falou, de gente que trabalhava muito bem. A gente tem o Liceu de Artes e Ofícios, por exemplo. Sim. Então, já está aproveitar para falar um pouco disso, né? Na verdade, o início da nossa profissão é bem semelhante em todos os lugares do mundo. Não é um benefício propriamente nacional. Até a mãe de todas as nações na época, que era a França, falo aqui do final do século XIX, também formatava profissionais de interiores que acabavam sendo os líderes das suas próprias maisons, isto é, eram grandes ateliês onde você encontrava equipes muito vastas de todos os profissionais artesãos que a época oferecia, desde mestres em trabalho de ferro batido até cristais e vitrais, até tapeceiros,
pessoas que bordavam os tecidos, certo? Todo mundo abraçado dentro do mesmo guarda-chuva. Então, na verdade, os primeiros decoradores não eram um ser humano, sino que eram um grupo de seres humanos que trabalhavam num ateliê ou um grande conglomerado, certo? Que eram conhecidas na França como maisons. Toquem-se, por favor, que a gente fala de um mundo em 1900 em que a irradiadora de poder e cultura era a França. E isso explica por que a arquitetura francesa era tida como grande metrópole em todas as cidades da época. Então, se encontra arquitetura eclética a moda francesa em Montevideo, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas partes, ou seja, inclusive Santiago, toda a América Latina se copiava nisso. Certo? Mas não é que seja errado, mas havia alguém que tinha comprovado que isso funcionava, e na época funcionava. E quando chegou a hora do Brasil, as nossas maisons eram conhecidas como marcenarias. Então, o nome era marcenaria, mas se fazia muito mais do que marcenaria. Então, eventualmente, o Liceu de Artes e Ofícios ocupa um lugar de destaque, fora do comum, que concentrava absolutamente todas as outras profissões que, de fato, construíram a nossa profissão. Então, no Rio de Janeiro, tinha grandes marcenarias, Laubit Hirt, a Auler, a Leandro Moreira, Leandro Martins, isso. Era uma grande quantidade de pessoas. Só que, como aconteceu no resto do mundo, em algum momento, essas maisons precisavam de um líder. E esse líder era o que os franceses chamavam de assemblage, não é isso? Aquele que controlava todos os outros artesãos que cumpriam o trabalho, certo? Então, alguns desenhavam alguma coisa, outros desenhavam outra. Era como a construção de um transatlântico na época. Era como a construção de um prédio. O arquiteto podia ter uma visão, mas ele precisava de toda a orquestra para trabalhar junto. E, durante muito tempo, a assinatura era somente da maison, somente da marcenaria, somente do liceu, certo? Não existia uma pessoa de maior destaque. Só que essas marcenarias, esses grupos de gente, acabaram abrindo espaço para a formação de líderes, certo? Então, teve líderes vindos da França, teve, eventualmente, líderes vindos de Portugal, da Itália. Nós tínhamos uma mão de obra estrangeira no início do século XX, que era notável e muito apreciada. Essas pessoas acabaram montando a profissão de designer de interiores sem absolutamente nenhuma intenção. Isto foi uma situação decantada pela própria história. Tá? Não havia cursos, não havia formação nenhuma. Você podia ser engenheiro ou arquiteto, mas você não existia como arquiteto propriamente dito, senão até 1942. Eu não tenho muito claro quando foi que, assim como a ABD conseguiu a regularização da profissão de designer de interiores, em algum momento o grupo de arquitetos conseguiu a separação da engenharia da arquitetura. Então, nada era 40 anos atrás, ou 60 anos atrás, ou muito menos 80 ou 100 anos atrás, como é hoje. Tá? Então, essa situação fluida foi sendo abraçada por os profissionais que iam entrando no mercado, uma vez que esse terreno tinha sido desbravado pelas marcenarias cariocas ou pelo Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. E é interessante também como essas chamadas marcenarias, elas foram moldando a própria cidade, né? Sim. No caso de São Paulo, você vê, num certo momento, a Barão de Tapetininga, que eram os 500 metros mais chiques da cidade, que tinha um comércio variadíssimo, tinha comércio até de roupas finas, coisas assim, e aí começa a subir para Augusta, não é isso? E vai configurando a cidade mesmo, com esse novo comércio, né, com essa nova demanda que vai surgindo, né?
Eu não consigo entender muito bem. Eu venho de outro país, alguém vai ter que me explicar algum dia por que a cidade de São Paulo se negou à sua própria raiz e decidiu, ao invés de investir em linhas de transporte urbano, decidiu investir em mudar cada vez mais para longe. Mas tudo bem, isso é um assunto para outra aula. A gente pode chamar o Raul Justelores para nos orientar, porque o cara sabe. Tá? Eu acho que isso chegará no seu devido momento. Mas o interessante dessa movimentação é que, por incrível que pareça, o início da nossa profissão foi quase que toda ditada por estrangeiros. E se não por estrangeiros, de pessoas que deixaram permear a França dentro do seu próprio trabalho. Eu acho que o pai do design de interiores no Brasil é o Henrique Liberal. E o Henrique Liberal conseguiu tudo que ele sabia profissionalmente falando na França. Ele se aproximou e teve contato intenso e muito contínuo com os maiores criadores de Paris. E quando ele veio para São Paulo, ele trouxe algo novo, que era abrir um escritório de design de interiores. Claro que, por uma questão econômica, existia uma loja por detrás dele, uma pequena marcenaria, mas ele somente produzia a marcenaria. Ele não produzia tapeçaria, que era feita fora, ele não costurava cortinas, ele já não tinha mais o ferreiro que produzia ferro batido, corrimãos e mobiliário, e ele já não tinha um monte de outros fornecedores, Gesseiro e Companhia Limitada. Ele contratava e orquestrava uma obra de forma externa. Então, eu considero que ele foi o primeiro profissional a viver assim, embora tivesse outros antes. Teve o John Grass, que veio da Europa, o Warszawski, que fez interiores muito brevemente, o Dinucci veio da Itália. Não sei por quê. A formação de profissionais de interiores em São Paulo, basicamente, tem um berço que fala vários idiomas, além do português. Não vou contar toda a história, porque senão não vou deixar nada para a aula de verdade, né? Certo? Isso daqui é um tira-gosto. E também a gente vai falar um pouco mais sobre como foi fazer mesmo o livro, Tá, né? claro. Essa questão da pesquisa. Que foi Bom, nessa hora, nós temos a Lucy que pode falar muito amplamente como foi socorrer esse bando de doidos de dois, certo? Na hora da pesquisa, certo? Eu acho que foi uma experiência muito rica, mas foi bastante cansativa. A Lucy tirou um pouco do peso das nossas costas. Eu não sei como isto funciona, se a Lucy entra diretamente ou se tem que chamá-la para que ela fale. Não, estou aqui. Tá. Então, para mim foi assim, um privilégio o convite de vocês, o convite da BD, da Renata na época. Eu aprendi muito, foi um trabalho, aprendi muito com vocês dois. Era muito mais do o que se escrevia, do tempo que a gente tinha para procurar as imagens, né? Porque procurar as imagens foi um trabalho muito difícil. Desde a época que a gente queria encontrar imagens, onde, na verdade, não existiam revistas, tivemos que procurar muita ajuda em universidades, na faculdade de arquitetura, em uma revista chamada Acrópole, que existia naquela época e que Roberto encontrou, mas aí tivemos que encontrar quem nos podia dar essas imagens. Então, a Casa e Jardim, que foi uma das primeiras revistas de decoração. Me corrige, Roberto, se estou falando alguma coisa errada, tá? Tá bom, pode continuar. Tá bom? Sim, claro, prometo que eu corrijo.
E aí realmente foi assim, imersão com livros imensos, que estavam todas as revistas, era ano por ano e mensais, né? Então, começávamos por um ano e aí a gente pesquisava todas, aí tinha que xerocar, né? Imagens, que na verdade não se chama xerocar, se chama de outra maneira. Que não, Escanear, Lúcia. escanear escanear as imagens. Muitas vezes não saíam do jeito que a gente queria, muito menos do jeito que Roberto Negrete queria, certo? E aí a gente foi aos poucos conseguindo, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês que nos estão escutando? É um livro de cabeceira, é um livro que todo design de interiores tem que ter, é um livro que todo design de interiores tem que ler. É muito rico, ensina muito. Como o Roberto falou e que eu gostei, olhando para o passado, que a gente cresce no futuro. Então, é isso. Eu acho que todos vocês têm que ter este livro. E é isso aí. Que bom, comprem. A situação é a seguinte, eu não sei se eu sou um idealista, no fundo, mas o que eu observo, e isso foi em todos os tempos, não é somente hoje, tá? Isso sempre foi. A gente se esforça tanto para poder montar um networking, para poder trabalhar de forma eficiente, para se manter criativo, que às vezes a gente não olha para o nosso umbigo, não olha para a gente, não tem tempo, fica ligado no que vem, no que a gente vê em publicações, no abençoado Pinterest, não sei se é abençoado, mas todo mundo vai lá. E o que eu acho importante ao ter uma visão de futuro é poder criar um repertório próprio que não seja igual ao repertório do Pinterest, um repertório pessoal, profissional, que seja mais rico do que tudo isso e que tenha, na verdade, a exposição o que os outros fizeram antes da gente, o que se construiu antes da vida da gente, para poder optar caminho seguir. Não fazer tudo moderninho porque o momento é moderninho, senão fazer tudo diferente, porque todos somos diferentes. Mas, enfim, essa é uma visão que eu acho que talvez eu seja um romântico incurável, ou talvez um ingênuo, mas eu acho que a gente tem que conhecer o que foi feito antes de nós para poder saber o que a gente quer fazer da nossa profissão, certo? Eu acho que, claro que, eventualmente, nós estamos falando aqui de algumas histórias paralelas, porque a gente está falando da história da profissão de designer de interiores e a gente está falando de colegas que deixaram um legado. Mas eu acho que tudo isso faz parte da culturação. Isto é, a gente não pode continuar sem cultura, a gente tem que ficar culto. Quem comprar o livro vai perceber que se tiver, sei lá, 2, 3 horas de um sábado à tarde, de um domingo de lazer, vai conseguir ler o texto rapidamente. O texto da Cris é divino, é fácil de se ler, tá? É muito agradável e tem muita informação e não é um livro que seja um name dropper, isto é, que não é um livro em que os nomes vão caindo e vão aparecendo sem sequer uma união de um episódio com o outro. É isso certo? Mesmo, sim. Então, o livro é um grande contínuo, certo? Fluido sobre os acontecimentos. Em alguma página está dito, porque eu pedi que fosse dito, que enquanto Dinucci estava entrando no momento final da sua vida profissional, existia um Terry della Stufa que estava começando a trabalhar, tá? Então, eles viviam no mesmo mundo, talvez até se conhecessem pessoalmente. Isso a gente não tem. Tem algumas fofocas por aí, mas eu vou deixar para o curso, tá? Mas não é sobre fofoca que a gente tem que falar. A gente tem que realmente entender que tudo isso foi um círculo, é fluido como água. Alguém falou uma vez que o tempo era fluido, e é assim mesmo, tá? Tudo acontece junto.
Não sei como estamos de tempo, estamos bem, estamos bem? Estamos bem, significa que está Final? na hora de terminar. Eu acho que está na hora de final, né? Acho que sim, porque a gente Senão eu vou contar precisa tudo. contar a história. E vocês têm que se matricular para fazer o curso completo. Ó. Para ver essas histórias ótimas da Negrete. Eu prometo fofocas, tá? Que são até divertidas. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês todos aqui, Negrete. Muito obrigado a Lúcia, vocês, muito obrigado ao BD, a Lucy, a todo Muito mundo. obrigada a vocês. E a vocês por terem participado.